Bom dia, senhoras e senhores. Essa é a visão de mercado da Ata Gestão de Patrimônio e hoje eu vou ser muito breve, que eu tenho um compromisso. Então, aqui a gente tem um disclaimerzinho, tá? Falando sobre o Fox, estava aguardando o Fox, né? Conforme a gente comentou na semana passada, que a gente esperava que isso aqui se mantinha, principalmente pelos índices do IBCBR que vieram, né? O dólar mantém-se estável e a Selic também mantém-se estável, previsão para o final do ano. Importante ver essa tendência, né? O mundo hoje parece estar um pouquinho nervoso, então a gente tem que entender que a gente tem um cenário interno aqui muito mais favorável. Não achei nada durante o final de semana, evidentemente, só derivados, né, da Ucrânia e da Rússia com relação a todos os desdobramentos, né, enfim, e, claro, né, inflação, tanto na Europa como um todo, quanto na Grã-Bretanha, enfim, esses assuntos que a gente vem mapeando constantemente, portanto, estão no nosso radar, né, e os desdobramentos disso vão ditando aí o ritmo do mercado. Bom, em termos de agenda, tá? Hoje nada muito relevante, aqui no caso expectativas, como a gente vem falando, né? É importante ver isso aqui são informações de índices de climas de negócio, né? Você vê que todas caíram, né? Muito ruim isso, em função de você trabalhar a expectativa, né? Se você tem uma economia que já apresenta um sinal muito ruim e as pessoas acham que no futuro será ruim, então certamente é o que praticamente uma profecia autorrealizável, né? Veio tudo muito ruim, né? Importante acompanhar isso, tá? Aqui na indústria dos Estados Unidos ainda até que veio na sexta-feira relativamente um pouco melhor do que o esperado, mas também não muito bom. Bom, aquilo que a gente já conversou, né, amplamente, chegou aqui no limite do limite do limite. Se a gente for olhar para os indicadores convergentes, né, e divergentes aqui, você vê que esse aqui, o Dow Jones, ele já perdeu a mínima, né? Agora os outros não perdeu a mínima. Então, já que os outros não perdeu a mínima, vou considerar que o Dow Jones também não perdeu a mínima. Mas o fato é que todos estão testando a mínima, né? Então é importante olhar, esse aqui é o limite do limite. Se isso aqui não segurar aqui, a roseira vai chacoalhar mais forte, tá? A minha expectativa é essa. Aqui é aquele último stop que a gente vem comentando. O primeiro, o segundo, o terceiro e, portanto, o último aqui é a região de stop. E o mercado tudo indica que hoje deve continuar perdendo e aí a gente vai ter uma roseira aí chacoalhando mais forte. Tá? O WTI abaixo de 80, né? O Brent abaixo da região dos 85. Isso ajuda a pressão inflacionária, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Você diminuir uma pressão inflacionária, mas a gente sabe, né? Como a gente vem comentando aqui, que isso também é indicador de uma recessão à vista, né? Então, bom, nesse sentido, é ruim para o mundo como um todo, né? E o VIX, né, estourando aqui, né, tem aqui ainda, mas estourando aquela região que estava sendo consolidado, testado aqui, e voltando a 30, né, o índice do medo, né? Lembrando aqui, região do 25, 35, perdão, amplamente tocado já esse ano, então possivelmente pode ir para lá. Bom, os bonds cada vez mais abrindo, né? O ouro também segue tendência de queda. A gente vê aqui, na China teve queda de 1,3, né? Abriu já a semana uma ligeira queda, né? Olhando aqui essa congestão, tá? Bom, aqui as bolsas, as principais, as asiáticas no campo negativo, destaque bem negativo para Nikkei, Japão. Aqui a Europa praticamente toda também no campo negativo, né?
futuro americano campo negativo, coisa não está boa. CDS 5 anos aumentou, risco do mundo aumentou, aqui também não seria diferente. Saímos de 230 para 260, não é uma notícia boa para o Brasil. Né? Bitcoin abaixo aqui dos 18. É isso mesmo? Isso aí, abaixo dos 18. E Ethereum é abaixo do 19, perdão, e Ethereum próximo do 1.300, $1.300. Bom, aqui, setembro ainda respirando no positivo, tivemos um dia de uma boa devolução ontem, na sexta, transformando aí o ano, ficamos aí o ano um pouquinho mais, pouquinho mais, marginalmente igual à poupança, né? Bom, os estrangeiros, em termos de estoque no mercado de índice, têm uma posição positiva, aumentaram um pouco essa posição na sexta-feira, os nacionais têm uma posição bem negativa e aumentaram essa posição. Na sexta-feira, com relação ao dólar, os estrangeiros aumentaram uma posição comprada no dólar e os nacionais também aumentaram sua posição comprada, reduzindo o estoque. E aí a gente vê, né? Uma, duas, três, quatro, uma região bem forte de resistência. Né? Então, estamos aqui nessa região lateralizada. Uma semana que praticamente devolveu a semana anterior. Né? Perdão, aqui a semana eu não alterei, né? Então, a semana ela recuperou parte da semana anterior, tá aqui. Né? Agora a gente vai ver literalmente o que vai ser essa semana. Eu espero ainda que a gente tenha condições de vir para cá, né? Mas o mercado lá fora hoje não diz isso para mim. Parece que a gente vai ter um início um pouco mais complicado. O dólar teve uma bela de uma recuperação na semana passada, aqui a sombra que ele deixou, né? Recuperando aqui, testando mais uma vez na região de resistência aqui, né? Essa é uma região amplamente testada aqui pelo dólar. Um mês aqui mostrando aqui uma certa indefinição para o dólar, né? Mostrando que o dólar tem condições de superar novamente essa região e vir testar aqui um pouco mais acima, né? Eu ainda acho que a gente tem bolsa para, né, olha a semanal aqui, né? A gente tem bolsa para para o final do ano, mas essa é uma semana atípica para nós, é a última semana de eleição, então a gente pode ter uma semana bem volátil aqui. Aqui, sexta, Petro e Vale caíram 1,3, 1,13, os demais ativos caíram 1, né? No agregado caímos 2,17 variação, testando a região das mínimas aqui nos últimos dias, né? Aumentou o contrato DI, o que justifica aí toda a abertura lá fora dos ativos, né? Toda a queda dos ativos. Maiores altas, maiores baixas, na semana, mês e ano, tá? Vou aqui para o não atualizado, preciso dar uma olhada, não atualizei, desculpa, esqueci. E aqui tem as taxas prés, a gente vê aqui que a taxa pré abriu em relação a D2, né? Olha que subida forte, hein? Forte, hein? Uma subida muito forte na inflação implícita. Importante olhar isso. Então, basicamente isso. Hoje foi bem rápido. Tenho compromisso, então agradeço demais a sua atenção. Até aqui, se Deus quiser, até breve.